Operação Queda da Torre. Ação da Polícia Civil Catarinense em 3 estados do país prende líderes de facção criminosa. Operação Litos. Investigação da Polícia Civil Gaúcha prende integrantes de grupo ligado a crimes como homicídio, agiotagem e extorsão, comandados em Santa Catarina. A pejotização no mercado de trabalho. Suspensão de processos no STF reacende discussão sobre modelo previsto na reforma trabalhista de 2017. O jornalismo com foco nos pequenos negócios. Com a temática jornalista, parceiro do empreendedor, Sebrae lança 12º Prêmio de Jornalismo. Campeonato Brasileiro. Veja os detalhes das derrotas do Avaí pela Série B e do Figueirense em casa para o Caxias pela Série C. Festa na Rádio Difusão Catarinense. 5 dias após o aniversário da Band FM Lages, Grupo Barriga Verde comemora os 28 anos de história da Rádio Band FM Floripa. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta terça-feira começa com a Operação Queda da Torre. Essa ação resultou na prisão de lideranças de uma facção criminosa catarinense. Os detalhes da operação agora com a repórter Thaisa Kisiel. Esta ação aconteceu, então, simultaneamente em 3 estados, aqui em Santa Catarina, no Paraná e também em Alagoas. Foram cumpridos mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão em 13 cidades destes estados citados. 7 pessoas foram presas e uma continua foragida. E segundo as investigações da polícia, os alvos são responsáveis pelo chamado Conselho da Facção, que determinavam inclusive decretos de morte, além disso também decretavam atentados e rebeliões. Dos investigados, advogados que traziam informações de dentro da cadeia para faccionados em liberdade. O objetivo era o cumprimento de 36 ordens judiciais, sendo 28 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva. A Operação Queda da Torre mobilizou mais de 160 policiais dos 3 estados envolvidos: Santa Catarina, Paraná e Alagoas. Thaisa Kisiel, para o Band Cidade. O mês de abril registrou o menor número de homicídios da série histórica da Secretaria Estadual de Segurança Pública. É o que mostram os dados divulgados hoje pelo governo do estado. Aqui no telão as informações, vamos ver. 2025 registrou 29 mortes violentas, mês de abril isso, não é? Esse é o dado oficial. Esse número representa uma queda pelo 4º ano consecutivo, em relação aos 52 crimes de 2022, os 44 de abril de 2023 e os 38 de abril de 2024. Se comparado com o primeiro ano com dados disponíveis, que é o ano de 2008, quando foram registrados 42 homicídios ou mortes violentas, a redução é expressiva, 31%. A gente pode ver que depois de 2008 teve um aumento significativo para 71 no ano de 2009. Logo depois, alguns anos depois, uma outra alta, melhor dizendo, mais consistente, entre 2015, 61 e 2018, quando foi registrado o maior número da série histórica, 77 assassinatos. Depois, algumas reduções mais expressivas, com altas em 2020 e 2022, antes então dessa redução de 3 anos consecutiva 2023, 2024 e 2025. Abril reforçou a tendência de queda registrada no primeiro trimestre, quando o estado teve uma redução de 17,9% nos homicídios, de 50% nos feminicídios e de 62,5% nos casos de lesões corporais seguidas de morte. Olha só, agentes da Polícia Civil Gaúcha prenderam 11 pessoas em uma ação deflagrada hoje no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Aqui no estado foram cumpridos mandados em Palmitos e em São José. Todos os presos são integrantes de um grupo criminoso originário de Porto Alegre. Autoridades como juízes, promotores e delegados de polícia são proprietários de residências neste condomínio de luxo em Tramandaí. Até mesmo o vice-governador Gabriel Souza tem casa no local. A aquisição de lotes no residencial era usada por uma facção para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A infiltração de líderes criminosos e possível convivência com políticos e agentes públicos acenderam um alerta nas forças de segurança. A gente sabe que esses grupos organizados, eles investem naquilo que é bom, que as pessoas vivem o dia a dia, que é veranista, né? Diversas cidades de Santa Catarina são exemplos disso e agora o Rio Grande do Sul
com a chegada dos condomínios de luxo ali naquelas praias todas, obviamente isso atrai esse tipo de público. Alguns imóveis comprados com dinheiro do tráfico e extorsões que o grupo praticava também eram colocados para alugar pela internet através da plataforma Airbnb. Depois de mais de um ano de investigação, a quadrilha foi alvo de uma operação na manhã de hoje. Mandados foram cumpridos em 8 cidades gaúchas e 2 de Santa Catarina. O grupo criminoso atuava principalmente em Canoas, na região metropolitana, e no litoral norte. 11 pessoas foram presas. Armas, munições e 5 veículos foram apreendidos. A maioria blindado, além de um jet ski. 3 criminosos seguem foragidos. Policiais federais deflagraram hoje uma operação para combater o tráfico internacional de animais silvestres. 5 pessoas foram presas. Foram cumpridos 11 mandados de busca em 4 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A ação resultou na apreensão de 18 aves, 7 tartarugas e 3 armas de fogo sem registro. 5 pessoas foram presas por maus tratos, posse ilegal de arma e por manter animais silvestres em cativeiro. O tráfico de animais representa riscos graves, como extinção de espécies, desequilíbrio ambiental e disseminação de zoonoses. A Polícia Federal alerta para o aumento da exposição de animais silvestres, como pets, nas redes sociais, prática que alimenta o mercado ilegal. Um homem morreu em um grave acidente na BR-282, próximo à cidade de Maravilha, no extremo oeste do estado. A batida ocorreu na manhã desta terça-feira e envolveu um carro e um caminhão. O motorista do carro ficou preso às ferragens após o acidente. Equipes dos bombeiros e do SAMU encontraram o motorista já sem vida. O motorista do caminhão não se feriu. A batida provocou a interdição da rodovia nos 2 sentidos para o trabalho dos socorristas. As causas do acidente ainda vão ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Já em Criciúma, no sul catarinense, um incêndio atingiu um galpão de uma empresa da área de tecnologia, também na manhã desta terça-feira. O galpão fica no bairro Cidade Mineira Velha. O incêndio, de grandes proporções, chamou a atenção os moradores e motoristas que passavam pela região. A fumaça podia ser vista de longe. Bombeiros de Criciúma, Forquilinha e Araranguá foram mobilizados para o atendimento da ocorrência. Um homem de 30 anos de idade inalou a fumaça do incêndio e teve que ser levado ao hospital, mas passa bem. Já em São Bonifácio, Grande Florianópolis, uma explosão em uma lanchonete mobilizou o corpo de bombeiros. O caso ocorreu na manhã de hoje. Essa explosão foi provocada, segundo os bombeiros, por um vazamento de gás na cozinha do estabelecimento. Uma pessoa ficou ferida com queimaduras de 1º e 2º graus e foi levada para o hospital. A área foi isolada pela Defesa Civil Municipal, que vai avaliar a condição estrutural do local e também as medidas necessárias para manter a segurança da população. A seguir no Band Cidade, suspensão de processos judiciais sobre a pejotização no trabalho reacende as discussões sobre o assunto. Os detalhes logo após o intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal suspendeu todos os processos judiciais que tratam da pejotização no mercado de trabalho. A medida reacendeu a polêmica e também as discussões sobre esse modelo de contratação que é previsto na reforma trabalhista. Entenda agora na reportagem do Gabriel Felipe. Sueli é manicure há 17 anos. Nesse tempo todo, ela nunca teve a carteira de trabalho assinada. Eu sou MEI, eu faço os meus horários, né? Então eu posso trabalhar 2, 3, 4, enfim. Então, quanto mais trabalho, mais eu ganho. Então eu tenho essa liberdade financeira com certeza. É a chamada pejotização. O processo ocorre quando uma empresa contrata microempreendedores individuais para a prestação de serviços. Aqui no salão onde a Sueli trabalha, todas as funcionárias da beleza são contratadas nessa modalidade. Principalmente da nossa área da beleza, a gente percebe que os ganhos para quem é PJ são muito maiores, né? Financeiros mesmo que eu coloco, né? Então, depende da disponibilidade deles de trabalho, depende da sua formação também, né? Então, acho que realmente os ganhos são enormes.
Mas essa forma de contratação ainda gera discussões. No mês passado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações sobre o tema no país para que seja firmado um entendimento geral, que deve ser seguido por todos os tribunais de justiça. Em 2024, a Justiça do Trabalho registrou mais de 285 mil processos que pedem vínculo de emprego, um crescimento de 57%. Entre janeiro e setembro do ano passado, Santa Catarina registrou cerca de 13.400 pedidos judiciais para o reconhecimento do vínculo trabalhista, ou seja, foram 49 ações desse tipo por dia aqui no estado. Essa advogada alerta: tanto empregadores quanto trabalhadores devem estar atentos quanto às condições nas quais um contrato de prestação de serviços pode estabelecer um vínculo trabalhista. Se a proposta for, ele tem que estar lá todos os dias, a habitualidade, tem que ir pessoalmente lá, pessoalidade, tem que cumprir aquelas ordens do chefe, ele recebe um salário mensal, por exemplo. Esses requisitos, ele preenche o CLT. Então, o empregado tem que ficar bem ligado que o artigo 3º da CLT, ele é bem forte, e se ele fizer algum contrato que, de fato, a realidade prevaleça sobre esses requisitos, mesmo que ele tenha feito um contrato PJ, isso pode ser derrubado e ele pode pedir pelos direitos dele na justiça. A inflação medida pela ESAG-UDESC da capital catarinense teve alta em abril. Vamos ver aqui os dados do índice do custo de vida no nosso telão. Em abril, a inflação na capital catarinense fechou uma alta de 0,37%. Houve uma redução significativa, de 0,46 ponto percentual em relação ao indicador de março. Em comparação com abril do ano passado, o cenário então foi de estabilidade. No acumulado do ano, primeiro quadrimestre, janeiro a abril, alta de 3,05% no custo de vida em Florianópolis. E nos últimos 12 meses até março, o indicador tem alta acumulada de 6,84%. E esse índice de 6,84% segue bastante acima do teto da meta de inflação fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. E quando se olha para os grupos que compõem o índice, o grupo alimentação, que é o que mais pesa, teve alta de 1,30% em abril, puxada pela alimentação fora do domicílio, que aumentou 2,5%. Também por legumes como batata inglesa, que subiu 22,84%, e pelos chocolates, já que abril é mês de Páscoa, não é? Foi o mês de Páscoa, com alta de 4,25%. Na habitação, alta de 0,36%, puxada pelo reajuste dos aluguéis. O grupo saúde teve uma queda, 1,21%. O custo de vida reflete a variação de preços incidentes sobre orçamentos de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e foi calculado com base na comparação, então, de 297 itens. O método de cálculo é o mesmo que é usado pelo IBGE para o IPCA, que é a inflação oficial do país. Da economia para a saúde, vamos falar dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Florianópolis está em emergência na área de saúde devido ao aumento nos registros de casos, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde. Indicadores epidemiológicos apontam ocupação total dos leitos de retaguarda hospitalar em Florianópolis e nas cidades vizinhas. As UTIs neonatal, pediátrica e adulta estão lotadas. O reflexo é a superlotação nos centros de atendimento, o que representa um risco sanitário elevado. Por isso, é fundamental que a população redobre os cuidados e mantenha a vacinação em dia. A vacina que a gente tem para a gripe, ela justamente diminui muito o risco dessa síndrome acontecer. Então, a pessoa pode ter a gripe, pode ter a influenza, mas mais branda. Para enfrentar esse cenário, o decreto da Prefeitura de Florianópolis autoriza a contratação temporária de profissionais, a ampliação da carga horária dos contratos administrativos vigentes e a dispensa de licitação para a aquisição de insumos e serviços. Com o sistema em colapso, a orientação é que a população procure as unidades de saúde apenas em casos realmente necessários e mantenha os cuidados de prevenção. Então, andar em ambiente fechado, cheio de gente, não é uma boa. A gente ainda tem bastante sol ali na rua, então as pessoas podem andar em ambientes mais arejados. E lembrando que a temperatura oscilando do jeito que está, alta, depois baixa, inflama a garganta e aumenta o risco de você pegar essas viroses, né? Pois é, tão simples, não é? Apenas uma vacina faz tanto bem, mas tem gente que ainda insiste
em desacreditar as vacinas, não é? E outra cidade que decretou situação de emergência em saúde por causa desse aumento nos casos de doenças respiratórias foi Itajaí, litoral norte. O decreto foi publicado nesta segunda-feira pela Prefeitura Municipal. A medida autoriza a contratação temporária de funcionários e a aquisição de bens e serviços em caráter emergencial. O decreto vale por 90 dias. A Vigilância em Saúde de Braço do Norte, no sul do estado, fez a captura de 11 escorpiões. Isso em uma única casa na cidade. Os moradores precisam ficar atentos. Conhecidos como escorpiões amarelos, esta espécie é altamente venenosa e traz riscos de acidentes graves, principalmente se atingir crianças e idosos. A Vigilância em Saúde de Braço do Norte foi acionada após moradores terem visto pelo menos 3 animais no imóvel. Com uma busca mais completa, os profissionais capturaram 11 escorpiões só neste local. Em uma semana, somaram 26 animais dessa espécie. A Vigilância em Saúde reforça alguns cuidados necessários. Em casa, mantenha ralos sempre fechados ou com telas protetoras. Vede frestas em portas e janelas. Evite o acúmulo de entulhos. Inspecione calçados, roupas e roupas de cama antes de usá-las. Em caso de encontrar um escorpião, não tente matá-lo com as mãos ou objetos curtos. Afaste crianças e animais do local. Se possível, coloque com cuidado em um pote com tampa. Comunique imediatamente à Vigilância em Saúde. O governo do estado apresentou o projeto de concessão do mirante da Serra do Rio do Rastro ao setor privado. O projeto foi apresentado em uma série de reuniões com o setor privado. A ideia foi ampliar a divulgação da iniciativa e esclarecer possíveis dúvidas de potenciais interessados. 11 empresas participaram dos encontros presenciais e virtuais promovidos pelas Secretarias Estaduais da Fazenda e do Turismo e pelo Invest SC. A proposta prevê a cessão onerosa da área para operação, manutenção e exploração sustentável do complexo turístico, considerado um dos principais cartões postais do estado. O projeto prevê a construção de um pavilhão principal com anfiteatro, praça de eventos e lojas, restaurantes temáticos, entre outras iniciativas. O mirante integra uma das rotas turísticas mais conhecidas do país. Destaque nacional no ecoturismo e no turismo de aventura. As empresas interessadas têm até o dia 16 de junho para apresentar as propostas para a concessão. A seguir no Band Cidade, destaque para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. Tem também o esporte com as derrotas de Avaí e Figueirense no Campeonato Brasileiro. E veja ainda, Grupo Barriga Verde novamente em festa, com o aniversário de 28 anos da rádio Band FM Floripa. Assuntos para depois do intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do Prêmio Sebrae de Jornalismo. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas vai reconhecer as melhores reportagens sobre os pequenos negócios veiculadas em todo o Brasil. 99% das empresas no Brasil são micro e pequenos negócios. São eles que movem a economia, geram empregos e transformam comunidades. E por trás de cada empreendimento existe uma história. E por trás destas histórias, jornalistas que ajudam a contar e inspirar. O Prêmio Sebrae de Jornalismo, que chega à 12ª edição, reconhece profissionais da imprensa que destacam o empreendedorismo no Brasil. Neste ano, o prêmio traz uma novidade, a homenagem temática Jornalista Parceiro do Empreendedor, Pequenos Negócios e COP30, que vai reconhecer trabalhos alinhados à pauta ambiental e à bioeconomia em sintonia com a Conferência Climática Mundial que será realizada aqui no Brasil. São empresas voltadas ao desenvolvimento do nosso ecossistemas, da nossa biodiversidade, ou seja, soluções de produtos e serviços voltados à preservação do meio ambiente, a uma exploração responsável da nossa diversidade. As inscrições vão até o dia 9 de junho e as reportagens podem ser inscritas nas categorias texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e também na categoria especial jornalismo universitário. As etapas de julgamento acontecem entre agosto e outubro, com a premiação nacional marcada para o fim do ano em Brasília. O Prêmio Sebrae de Jornalismo é reconhecimento, mas também incentiva ao jornalismo
jornalismo que transforma a realidade ao dar voz a quem move o país. Para nós é o seguinte, é um reconhecimento do trabalho que vocês prestam em Santa Catarina, de divulgar tudo que a gente faz de melhor em Santa Catarina. Série B do Campeonato Brasileiro, pela sequência da sexta rodada, o Avaí perdeu a invencibilidade na competição ao ser derrotado pelo Goiás em Goiânia. Confira. No estádio Ailê Pinheiro, os visitantes saíram na frente. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Aleph Manga cruzou rasteiro para a área. Lucas Ribeiro afastou mal e JP aproveitou para fazer Avaí 1-0. 3 minutos depois, cobrança de escanteio ensaiada de Rafael Gava. A bola chegou em Pedrinho, que bateu de primeira no canto esquerdo para deixar tudo igual. Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, nova cobrança de escanteio de Rafael Gava. O goleiro Igor Bom afastou de soco. Lucas Lovati pegou após o kick da bola e fez este golaço para virar o jogo para os donos da casa e fechar o placar. Final em Goiânia, Goiás 2, Avaí, terceiro colocado da Série B com 11 pontos, 1. Nós temos uma derrota, não vai ser uma derrota que vai nos tirar dos trilhos. E não foi os 5 jogos que a gente já achava que era a melhor equipe da Série B. Eu sempre bati nessa tecla de ter humildade, ter os pés no chão e não ter desespero também quando a gente conheceu a nossa primeira derrota. O Avaí volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético Goianiense no estádio da Ressacada. Pela Série C, o Figueirense perdeu mais uma. A derrota da vez foi para o Caxias em pleno estádio Orlando Scarpelli. O time é o lanterna da competição e segue sem vitórias. 6.000 torcedores do Figueira viram Felipe Augusto tirar do goleiro e meter para fora. E o que o torcedor do Figueira mais temia aconteceu. Gol do Caxias. O Helder avançou, ninguém deu um bote e ele bateu de fora da área. 1-0 para o time gaúcho. Cobrança de escanteio, desvio de cabeça do Lucas Dias e bola na rede. 1-1 no Scarpelli e festa alvinegra. Aos 35 minutos, o segundo gol do Caxias. O Helder, de novo, depois da falha da zaga alvinegra. Já na segunda etapa, aos 4 minutos, mais uma bobeira da defesa do Figueira. Desta vez, o Samuel deu uma entregada e o Thomas Bastos, camisa 10, não perdoou e botou para o fundo da rede do Fabrício. Aos 44 minutos, o zagueiro Liger fez de cabeça, mas não havia tempo para mais nada. Final de jogo no Scarpelli. Figueirense sem vencer na Série C e lanterna da competição 2. Caxias 3. E no esporte ainda, o Criciúma anunciou a demissão do técnico Zé Ricardo. O treinador não resistiu à derrota para a Chapecoense no fim de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. O mais forte candidato a assumir o time na sequência da Série B e que está em conversas avançadas com o Criciúma é Eduardo Batista. 5 dias depois de comemorar o aniversário da Band FM Lages, o Grupo Barriga Verde volta a ficar em festa. Desta vez, o aniversário é o da rádio Band FM Floripa, que celebra 28 anos de história como uma das maiores emissoras da Grande Florianópolis. A sua rádio do seu jeito tem motivos de sobra para comemorar os 28 anos de estrada. A emissora teve, neste ano, um crescimento de 13,26% na audiência. De acordo com a Cantar Ibope Mídia, entre janeiro e março deste ano, 237 mil ouvintes estão ligados na 96.1. É a maior audiência na região continental da capital e a segunda maior entre as classes A e B. A emissora distribuiu mais de 6.300 prêmios, isso sem falar nos R$20 mil em promoções exclusivas para os ouvintes. Presente em 34 cidades da Grande Florianópolis, a Band FM Floripa chega a 1.600.000 ouvintes. Nas redes sociais, são mais de 2 milhões de visualizações por mês. A Band FM Floripa ainda é a maior promotora de shows e eventos de toda a região. Somente em 2024, foram 23 shows e festivais com o selo Band FM Floripa. A emissora faz a alegria dos ouvintes. Band FM Floripa, há 28 anos, a sua rádio do seu jeito.
Parabéns a todos os colegas da Rádio Band FM Floripa, que siga em frente com muita qualidade, com toda certeza. E é isso, esse foi o Band Cidade desta terça-feira. Para rever nosso conteúdo, acesse TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.